te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, perseverar na vossa vontade para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos servem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 8, no versículo de 21 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurais, mas morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tem muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estavam falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Entretanto, Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando nessa semana, nos aproximando então do final do tempo da Quaresma, e nós vivemos nesse tempo, então a liturgia sempre nos convidando à conversão. A conversão, ela se faz necessária na nossa vida para que nós possamos, ao nos converter, só vamos nos converter se realmente escutar o que Jesus tem a nos dizer. E no Evangelho de hoje, Jesus fala dessa dimensão celestial. Qual é a finalidade de todos nós? É o alto. Jesus falou: eu não sou desse mundo.
eu sou do alto, eu sou do céu. Amados, esse é o grande sentido da nossa vida. Saber e reconhecer e viver como aquele que deseja realmente ser do alto. Porque é no alto que nós vamos viver eternamente. Aqui nós vamos viver de uma forma temporária e a palavra também nos convida, nesse tempo que nós estamos vivendo, de grandes desafios, lutas. Aqui fala de cruzes, de lamúria, de lamentação. Fala aqui no livro de Números que aquele povo que foi liberto lá da escravidão de Faraó, eles blasfemavam por falta de alimento e a culpa era toda de Deus. E se nós olhar para a nossa vida, quando as dificuldades da nossa vida aparecem, também nós fazemos lamúria, lamentamos, reclamamos e muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Deus não quer dificuldade, Deus não quer fome, Deus não quer sofrimento para ninguém. É esse sistema, é esse mundo onde nós nos encontramos que nos propõe. Por isso, então, a proposta de Jesus é que nos convertemos para que possamos vencer o mundo, vencer as provações. E aqui Jesus fala, então, da sua entrega, de ser ele levantado. Porque aqui mesmo no livro dos Números fala que aquele povo blasfemava de uma forma tão grande que caiu sobre eles, né, aquelas serpentes e aqueles que eram mordidos pela serpente. Então Deus arruma uma forma, né, de olhar para a serpente, que é o mal, que através da própria serpente que eles eram libertos, que eles eram curados da picada de cobra. Então assim também nós olhamos para Jesus. Se nós olhar, nós vamos viver logo a Semana Santa, né? Na sexta-feira, na Via Sacra, passa aquele momento tão difícil, né, de Jesus, em grandes filmagens, né, que a gente já viu, muito sofrimento, e Jesus é levantado numa cruz. E ao ser levantado numa cruz, olhar para aquele ser que estava desfigurado, não parecia um ser humano, porque a violência contra Jesus foi enorme. E ali, então, olhando, parecia que ali estava um fracassado. Parecia que os perseguidores tinham vencido. E Jesus, então, estava ali como um derrotado. E por isso foi descido daquela cruz e sepultado, mas ressuscitou. E quando, então, nós falamos de cruz, nós falamos de sofrimento. Quer dizer, Jesus, para vencer toda o mundo e o sofrimento que nele apresentava, ele venceu todos até a própria morte. E por isso, então, hoje, o grande símbolo da nossa fé é a cruz, né? O Padre Zezinho canta de uma forma linda: no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Então, a cruz é símbolo do sofrimento. Nesse tempo, é tempo de nós vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. É atrás do sofrimento que está a redenção. É atrás do sofrimento que está a glória. É atrás do sofrimento que está... E atrás da morte que está a vitória e a ressurreição de Jesus. Então, amados, que nós possamos... eu lembro muito daquele filme de Mel Gibson, que Cirineu ajudava Jesus a carregar a cruz, e Cirineu ele entra naquele mistério, né? E ele falava para Jesus ali dilacerado, ele falava, está chegando, está chegando. Até Cirineu, ele sentiu que esse era o caminho. Então, o nosso caminho é o caminho da cruz. Quem vencer essa cruz vai ser do alto. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, nós somos do alto também, como Jesus. Jesus deu a vida por nós para que nós sejamos do alto. E é no alto que se encontra a glória eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.